Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, domingo, 30 de junho de 2024. Estamos aqui para falar das últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que ontem empatou com o Vasco da Gama, 1-1 em São Januário. Um resultado que eu classifiquei como decepcionante, porque o time não teve um desempenho legal, acho que bem abaixo do que esses caras podem entregar. E também, devido às circunstâncias, né, você faz um gol faltando 15 minutos, não dá para você ceder o empate, ainda mais da maneira boba como foi, né, com uma falha coletiva dos defensores que permitiram que o Verratti chegasse na bola e o goleiro que falhou feio. Mas não podemos esquecer, e aí eu estou aqui com o Joaquim, o homem que não foge das polêmicas, que vai falar sobre o áudio do VAR. Fique aí, não saia do vídeo não, porque o homem vai largar o aço. Olha, notícia importante ontem na madrugada, ali no finalzinho da live, já estava cansado, a gente repercutiu pouco a contratação do Thiago Almada. O Botafogo chegou num acordo com o Atlanta United. E também tem uma matéria legal do Fogão Net, que eu até tinha visto uma entrevista do Tietê para a TNT Esportes, ele falando, né, que a partir de segunda-feira ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Falou que não está negociando com o Botafogo, ou falou que acho que não sabe se o empresário está negociando com o Botafogo, e o Fogão Net veio com a lista dos jogadores que podem seguir pelo mesmo caminho, né? Estão livres para assinar um pré-contrato com o time, e aí vão ter que se apresentar nesse outro time em janeiro de 2025, mas também podem renovar com o glorioso Botafogo. Antes de passar a bola para o meu querido amigo Joaquim Marques, deixa eu colocar o banner e pedir para vocês humildemente o like. Gosta do Setor Visitante? Então chega junto, deixa o like, ativa as notificações para saber a hora que a gente vai entrar aí na sua casa e inscreva-se no canal. Estamos com mais de 62 mil inscritos, vamos logo. Vamos chegar aos 63 mil. E tem o clube de membros a partir de R$5. Joaquim Marques, como é que você está? O que você achou do jogo? Queria que você falasse um pouquinho aí da sua opinião sobre o jogo, para a gente já entrar matando nesse lance do VAR. Bom dia. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do Setor Visitante. Não, tá tudo péssimo. Não tem nada bem, né? Não tem nada bem, porque... Sincero e honestamente, com todo respeito a você e ao canal e a todo mundo que tá assistindo, é o tipo de dia que não dá nem vontade de estar aqui, porque a gente fica de saco cheio, nojado, que coisa imunda esse lance, né, no Tietê ontem, e depois a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão do VAR, mas é desanimador, assim, dá vontade de vir fazer o vídeo com um narizinho de palhaço aqui. Porque cansa, né? Cansa, cara. Cansa. A gente parece que é feito de idiota o tempo todo. A gente se dedica, a gente gasta dinheiro, a gente compra camisa, a gente vai ao jogo e você viaja aí pra tudo que é canto e sensação de que a gente tá fazendo papel de otário, que parece que tem um, né, como diria lá o auxiliar do Abel Ferreira, né, um sistema, né, porque... Enfim, mas você escolhe aí qual tema que a gente vai abordar primeiro, o que você prefere falar? Não, eu queria que você fizesse aí uma análise sobre o jogo, né? O que você gostou, o que você não gostou, como é que você achou que o time do Botafogo se comportou em campo. Eu não curti a atuação, não foi tão ruim quanto o jogo contra o Criciúma, que aí foi realmente uma lástima, o Botafogo jogou melhor, mas assim, jogar melhor contra o Criciúma, porra, também não era tão difícil. E assim, eu acho que desde aquele jogo contra o Grêmio, e a gente já comentou aqui várias vezes, né? O Botafogo vem apresentando assim, uma queda física que está muito clara. Né? São jogadores que não estão ali no melhor da sua forma. E é um time que, principalmente ali no finalzinho, no finalzinho não, na metade do segundo tempo, já está morto em campo. E aí o técnico é obrigado a fazer umas substituições, aí o banco está com poucas opções, né? Porque tem jogador na Copa América, tem jogador machucado, a janela só abre daqui a 10 dias. Então a gente ainda tem um problema, maratona, jogo meio de semana, jogo final de semana. Eu acho que a parte física vem contando muito para essa queda do Botafogo. Ontem quem também tenha dito que o Arthur Jorge errou nas substituições, né? Colocou ali o Cauê, o PK, e talvez não fosse o momento, né? O PK numa outra rotação, o Cauê muito tempo sem jogar. Eu não acho que o Botafogo tomou o gol por conta disso, mas queria que você falasse um pouco aí da leitura que você teve da partida. Bom,
O jogo em si foi sofrível, horrível, muito ruim mesmo o jogo. Um Vasco que é assustadoramente ruim, é muito ruim. E é quase tão assustador ver que num jogo como esse de ontem, o Vasco assim, inoperante, o Vasco quase entregue e o Botafogo não conseguiu jogar. Eu só não acho a atuação do Botafogo tão assustadora, porque a gente sabe que é uma coisa pontual, momentânea, por essa maratona, os desfalques, a questão física que está pesando muito. A gente sabe que esse aí não é o Botafogo que está ali no topo da tabela, né? É uma turbulência que, aliás, aí vão falar que o Joaquim é pessimista. Gente, não é pessimista, só procurar os vídeos aí. Eu falei, lembra que eu ainda fiz a brincadeira? Falei, gente, sabe quando tá no avião, o piloto fala para apertar os cintos que vai entrar uma turbulência? Eu falei isso aqui no vídeo. Então não é porque eu sou pessimista, não é porque eu acho que o time é ruim, não é porque eu acho que o elenco é fraco, não é nada disso. É um momento complicado que a gente já imaginava que ia acontecer por causa dos desfalques e da maratona louca de jogos, né? E Savarino convocado, Jefinho machucado. E aí isso vira uma bola de neve, porque aí como você está com poucas opções para substituir, você vai sobrecarregando mais ainda fisicamente os caras que estão ali. Você vê que estourou, né, Júnior Santos, Luiz Henrique está se arrastando, mas foi uma partida muito ruim. O Vasco, eu até Mesmo com falei tudo ontem isso, dava que para jogar mais. Mesmo com todos dava, esses problemas, dava. dava. E assim, no primeiro tempo, principalmente, se fizesse um primeiro tempo maneiro e aí no segundo tempo caísse, aí beleza, a gente tá aqui, seria mais compreensivo com esses caras. Mas o time, acho que ficou devendo muito ali com a atuação no primeiro tempo. Porque você falou, o time do Vasco hoje é fraco. O Vascaíno sabe, o Vascaíno fala isso. O Vascaíno fala abertamente. O Vascaíno cobra reforço do Vasco. Então, o que a gente está falando aqui não tem, né, nenhum mistério. Isso é uma coisa pública. Tanto é que o Vasco está fazendo uma campanha de time que vai lutar até o final para não cair para a segunda divisão. E a gente também, como o Joaquim falou, concordo 100%, né? Tem essa questão dos reforços que vão chegar. É um momento de turbulência. Se o elenco fosse esse que entrou ontem, e a gente tivesse, como você falou, sobrecarregar os jogadores, porque, pô, ontem a gente terminou o jogo com o Júnior Santos jogando na frente com o Patrick de Paula. Se tem o Igor Jesus é outra coisa, né? A gente tem ali o Cauê entrando, pô, de repente entra o Alan, né? Então, tem um cenário de possibilidades que a gente vai se deparar daqui a 10 dias, que é uma coisa que pode levar o Botafogo para um outro patamar, né? É o que a gente acredita. Mas é o que eu estava falando, acho que a gente tem que bater nessa parte do condicionamento físico, mas o primeiro tempo, porra, irmão, ali foi muito ruim, cara. Muito ruim, assim. Foi um deserto criativo ali por parte do Botafogo. A gente não viu nada, deserto de ideias, né? Não, é verdade. E a impressão que me dá, até falando de novo do Vasco, para eu poder chegar onde eu quero falar do Botafogo, eu até tinha falado aqui ontem que não acreditava que o Vasco ia jogar atrás só no contra-ataque. E na real, eu não acho que foi bem isso que aconteceu, não. O Vasco não jogou porque não conseguia jogar, porque o time é ruim. Você vê que os caras não conseguem acertar passe de meio metro. Então, como é que você vai tomar a iniciativa e sufocar o adversário para o ataque se você não consegue acertar um passe de meio metro? O time do Vasco é assustadoramente ruim e eu fico me perguntando como que eles conseguiram meter 4 no São Paulo. Agora, o Botafogo ontem teve culpa porque podia, mesmo com todos os problemas físicos, podia ter jogado melhor, podia ter conseguido um resultado melhor, e a sensação que me deu é de que o time, no primeiro tempo ali, especialmente quando ainda tinha, né, mais fôlego, estava achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Eu acho que faltou, de certa forma, até respeitar um pouco mais o Vasco. Acho que a impressão que dava é que o Botafogo achou que estava com o jogo ganho, que a qualquer momento a bola ia entrar e ia ganhar o jogo. E uma preguiça, assim, o time se arrastando. Não teve, em momento algum, no primeiro tempo, aquela intensidade, aquela pegada que a gente tem se acostumado a ver, né? E o Vasco, assim, sem oferecer perigo nenhum. Nenhum. O time do Vasco muito fraco.
E aí o segundo tempo, a gente precisando fazer as alterações. Nesse caso, assim, eu acho que o Arthur Jorge mexeu mal algumas peças, esse negócio dele botar o Eduardo aberto pela esquerda, uma coisa meio esquisita. Agora, as substituições em si, eu acho que não tinha muito o que fazer, porque a gente está desfalcado. Aí o nível do time que já não estava legal no primeiro tempo cai mais ainda no segundo. A gente mais uma vez consegue um gol numa jogada aérea com o Bastos, que está sendo impressionante ele quando vai ao ataque. Agora, a defesa, cara, aquele lance, aquela falha do John, eu não sei você, Depp, a sensação que me deu. Primeiro que eu tenho que reconhecer que na hora, vendo na TV, eu nem cheguei a me dar conta que tinha sido falha do John, porque eu fiquei tão puto, desculpa o palavrão, com a zaga tomando aquele cruzamento ali, ninguém subindo no corpo a corpo ali para atrapalhar o Verrete e tal. Eu fiquei tão pé da vida que eu nem me dei conta que tinha sido falha do John e você me perguntou. Aí foi aí que eu fui me tocar. A impressão que me deu é que foi o famoso deixa que eu deixo, porque era uma bola tão fácil do goleiro defender e os zagueiros, eu acho que eles ficaram, quando a bola foi indo devagarzinho pro gol, os jogadores da defesa ficaram olhando assim, o John vai pegar, essa é moleza. E eu acho que o mesmo aconteceu com o John. Quando a bola vai e o Verrete vai cabecear, cara, aquela bola tava ridícula. Tinha 3 jogadores do Botafogo ali, e eu acho que o John teve a mesma sensação. A zaga vai tirar, a zaga vai tirar. Aí o cara cabeceia, quando ele se dá conta, ele pula atrasado. E eu acho que foi o deixa que eu deixo. O John falhou, a Cara, defesa ele mais pulou com delay. Ele pulou com delay, cara. horrível. Foi horrível, horrível. Mas olha, foi uma partida muito ruim. O Botafogo é a que a gente tinha falado. O terceiro colocado tem ganhado o 15º. Tem ali uma diferença muito grande entre os dois times, e isso é notório, todo mundo sabe. Um disputa um campeonato, outro disputa outro. Mas a gente, mesmo 11 contra 11, tinha a obrigação de ganhar, tinha que ter saído de lá com os 3 pontos, até porque abriu o placar faltando 15 minutos para terminar o jogo. Só que é impossível não falar da partida sem destacar essa bizarrice que aconteceu no primeiro tempo. Eu já coloquei o vídeo ontem aqui, não vou arriscar colocar de novo, senão depois vai que toma um strike, mas o Hellway, né, que é o cara lá do VAR, né, o Wagner Hellway, falou o seguinte: pelo chute, teve uma torcidinha. Ele chuta, faz parte do movimento de chute e acaba torcendo. Mas os dois vêm com o pé. Ele chuta a bola, faz parte do movimento, os dois vêm com a dividida. Está tudo certo, tudo correto, como narrei. Vem para a disputa, não atinge o jogador. Faz parte do movimento do chute. Depois até tira a perna. Está tudo checado. Cara, isso aqui é um absurdo. Eu vou Esse cara colocar. tem que sair algemado, gente. Não tem como. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Isso é criminoso, cara. Isso é criminoso. Aqui, me dá para ver se aqui, me dá para ver. Pode falar, Joaquim. Isso é criminoso. Tinha que 2 saírem algemados aí. O cara do VAR e o jogador do Vasco. Isso é um absurdo, cara. Só não quebrou a perna do Tietê, porque se você reparar ali, o pé do Tietê não estava totalmente fincado no chão. Você vê que a perna do Tietê... Oi? Tava de lado. Tava meio de lado. Se ele tá com o pé fincado no chão, tinha quebrado a perna. Olha como é que chega a dar uma torcida no joelho dele. Porque ainda que não quebrasse a perna, podia ter torcido o joelho. É um negócio inacreditável. E esse imundo que estava no VAR, porque você me desculpa, como é que um cara desse está com o VAR, com todas as câmeras, com todas as imagens à disposição dele, e ele tem a coragem de dizer que esse lance foi normal? Isso aí é o quê? É porque o cara é incompetente, porque ele é ruim, ou porque ele é mal intencionado? Porque não tem como. Eu acho que não tem uma pessoa em sã consciência que vai ver essa imagem, independente do time que ela torce, pode ser flamenguista, pode ser o que for. Acho que nem vascaíno. Não vai ter uma pessoa que vai achar normal esse lance, que não é para expulsar. Aliás, o seu Gaciba, na ESPN, falou que não era lance para expulsão porque ele acertou a primeira bola. Então quer dizer que se acertar a primeira bola pode dar cotovelada, soco na cara. Não, então você pode dar o chute de karatê. Você vai, pega primeiro na bola, continua o chute e dá uma de Daniel solada no San, queixo. né?
Dá uma de Daniel Santos solada no queixo. Não, mas eu primeiro encostei na bola. A Renata Ruel falou que foi uma falha gigante. Vou até colocar aqui na tela uma falha gigante. Ela diz aqui, ó. É para expulsar esse lance. Vem por cima da linha da bola, atinge com força excessiva e com as travas da chuteira a canela do adversário. Aliás, eu gosto Isso muito caracteriza jogo brusco grave pela regra e cartão vermelho. Falha gigante no campo e nem o VAR da CBF. Tá aí o comentário da Renata Ruel. Cara, é chovendo molhado ficar falando disso. Toda semana a gente vem, aí o Botafogo não pode falar, que o assunto tá interditado. O debate é interditado. Debate interditado. A gente não pode falar nada, senão a gente tá chorando. Mas olha isso aí, a parada é, como é que resolve esse problema? Porque a Leila resolveu pegando um avião, indo na sede da CBF. Como é que a gente faz para resolver o nosso problema? Que a gente tá com um problema já há um tempo, muito tempo. Não, e a gente não vai resolver. Não vai resolver. E eu falei aqui também em vídeos antigos aí, quando surgiu essa coisa da denúncia do John Textor e tal, eu falei, galera, se prepara. Não pensem que é um passeio no parque, porque vai ter retaliação. Vai ter retaliação. E tá tendo, cara. Você vê que a gente teve aquele lance bizarro contra o Flamengo, o cara deu um pontapé, eu nem lembro quem foi o jogador do Botafogo. Thiago Maia, o de Plácido. No de Plácido. O Martinelli no jogo do Fluminense, que foi um lance até parecido com esse, eu acho que esse foi pior do que o do Martinelli. Foi pior. Então, assim, toda hora a gente fica de saco cheio, fica com nojo, sabe? A gente se sente fazendo papel de palhaço, gastando dinheiro, se descabelando. Quer dizer, eu não tenho como me descabelar, porque eu não tenho mais cabelo, mas a gente se preocupa, se aborrece, se estressa, gasta dinheiro por um troço que parece que já tem carta marcada. E foi uma vergonha. Inclusive, o comentário do Gaciba na SPN, eu acho que então tem que decidir aí, tem alguma coisa errada, porque se o Gaciba fala que o cara não deveria ser expulso porque ele acertou primeiro a bola, então o que a gente pode dizer do Adrielson ano passado contra o Palmeiras? Pois é. O Adrielson acertou primeiro a bola. Pois é. Então, cara, tem alguma coisa muito errada, cara. É porque a do Adrielson, ele seria o último homem, aí o cara tava indo em direção ao gol, o cara vai dizer... Sempre tem um negócio pra falar. O argumento de dar um jeito de legalizar a sacanagem. Exatamente, é isso. É o jeito pra legalizar a parada. E essa é a manipulação. Que não necessariamente é a manipulação, que quando a gente pensa em manipulação, a gente pensa chegando um cara ali, fumando um charuto, com terno, uma maleta cheia de dólar, entregando ali nos bastidores, colocando no porta-mala do carro, e a gente fala assim, caralho, isso é manipulação. Manipulação é isso. É sutil. Você determina o resultado do jogo com uma decisão que você pode justificar e ela vai ser legal. Mas aí você manipulou. Aí eu te pergunto, que é como eu falei, é uma manipulação sutil, que aí você engana muita gente, porque muita gente não consegue perceber. Né? O Gaciba foi na ESPN e disse que era um lance correto. Pois é. E aí, eu te pergunto, a gente quando ganhou do Fluminense, foi um massacre, né? Foi um massacre. Foi 1-0, mas podia ter sido 5. Você imagina o que teria acontecido com o Fluminense naquele jogo se o Martinelli tivesse sido expulso? E aí eu te digo a mesma coisa, o Vasco com esse time medonho, lá na rabeira, brigando para não cair, com todo respeito ao Vasco, não estou querendo debochar do clube, mas o time tá mal, muito mal. Se o Vasco tivesse esse infeliz expulso aí, será que o Vasco ia aguentar? Será que o Vasco ia conseguir empatar o jogo depois de estar perdendo de 1-0? Eu acho muito difícil. Então como é que vai dizer que não é manipulação? E aí é o que eu falo. Se ainda fosse em outros tempos, que não tinha VAR, eu até acho aceitável que um lance desse passe despercebido, porque inclusive o Tietê, ele não cai. O Tietê continua jogando. Talvez se o Tietê tivesse jogado, rolado, dado cambalhota, duplo twist escarpado, talvez tivesse chamado a atenção e acontecido alguma coisa diferente, mas o Tietê continuou jogando. Então eu acho até compreensível que o árbitro em campo não tenha notado, que o Tietê continuou jogando. Agora, tendo VAR, um cara lá no ar-condicionado, com todas as câmeras para ele tem a coragem de dizer que isso não foi, que foi lance normal. Esse cara só pode estar de sacanagem, não tem como isso ser incompetência. Sabe, os amigos aí que estão assistindo, será possível que alguém ache que isso é só incompetência? Porque tá brigando com a imagem, tá todo mundo vendo, gente. Bom, é realmente um negócio
absurdo e às vezes é assim, como o Joaquim falou, é cansativo, sabe? Porra, vir aqui pra falar, daqui a pouco eu vou ter a live do GE, começa hoje 1 hora da tarde, aí, pô, vai de novo, aí fica falando, aí tu fica remoendo, aí tu fica nessa, aí tu parece que tu entra num looping, não consegue sair o tempo inteiro, aí na próxima rodada vai ser a mesma coisa. Enfim, deixa eu colocar na tela a notícia boa, Joaquim. Botafogo fechou a contratação do Thiago Almada. O clube conseguiu se acertar com o Atlanta numa reunião que aconteceu sábado e o meia de 23 anos assinará com Alvinegro. A matéria é do Giba Pérez com o Sérgio Santana. Quem deu o furo foi o meu amigo Thiago Franklin, né? Ele acabou. Foi o meu amigo Thiago Franklin, a informação que ele publicou e depois foi confirmada pelo GE. Tá aqui a notícia, muito legal, 20 milhões de dólares. Depois a gente vai saber como é que funciona essa negociação, né, em termos financeiros. Às vezes não são 20 milhões de dólares, às vezes são 10 milhões, 12, 15 garantidos, 5 em bônus. Enfim, são detalhes que depois a gente vai ter um melhor conhecimento. E estava vendo aqui no Fogão Net, né? O Almada, ele deve se apresentar no Botafogo no mês de julho, fica alguns dias e depois ele vai para as Olimpíadas. Então já tem a informação que ele vai jogar. Eu imaginei que ele fosse jogar as Olimpíadas, né? Porque é um sonho do jogador, pô, ter uma oportunidade única na carreira. E, enfim, também é uma grande vitrine, né? Ele pode arrebentar, já está contratado pelo Botafogo, jogaria aqui, mas depois poderia, sei lá, ser vendido. Às vezes não vai nem pro Lyon, às vezes a gente fica assim, vai pro Lyon, ele pode jogar pra caceta a Olimpíada, joga pra caceta, arrebenta, vai pro Manchester City, na Libertadores e vai pro City, Aí a gente, pô, olha o Lyon, então pode acontecer, cara, muita coisa pode acontecer. E aqui, né, uma informação do Jornal Globo que ele ainda não tem data certa para ir pro Lyon. Para mim isso é uma grande bobagem, né? Que eu caí em pilha, eu já tive esse pensamento equivocado de ficar puto. Graças a Deus, mas a gente vê. Eu, assim, é porque tem um negócio. Aquela negociação do Luiz Henrique, quando os caras falam, fica até o meio do ano. Aí eu falei, porra, aí ficar até o meio do ano, não. Mas aí o Texas falou, cara, não tem nada definido. Ele vai quando tiver que ir, talvez nem vá. Ele agora é jogador do Botafogo. Mas se fosse para ficar só até o meio do ano, eu ficaria puto. Agora, se ficar só 6 meses, mas os 6 meses finais, para mim é de boa também. Se quiser ir embora em dezembro e cumprir aqui os objetivos, jogar pra caramba. Campeão da Copa do Brasil ou campeão brasileiro. Porra, a gente leva ele no aeroporto, pô, pra ele. Eu acho que a gente perde muito tempo falando disso, de data de saída do cara. Porra, meu irmão, né? Gente, qualquer jogador de qualquer clube brasileiro está sujeito a ser vendido, negociado. Vide Hendrick, vide Vinícius Júnior, vide Estevão, vide Luiz Guilherme e todo mundo. Todo mundo. Por que só o Botafogo que não pode negociar o jogador? E por que a abordagem tem que ser essa? Porque depois a gente vai ver na televisão, vai estar todo mundo falando dele indo pro Lyon. Caralho, meu irmão, vamos falar do que ele pode trazer pro Botafogo agora, de como ele pode ser importante nos jogos contra o Palmeiras. Aí ele chega uns 4 dias antes do jogo contra o Palmeiras, se a Argentina avançar até a final das Olimpíadas, e a gente sabe, né? A Olimpíada, a Argentina é muito forte. Tem a Argentina, tem a França, vamos torcer para elas se esbarrarem aí antes da final, e de repente a Argentina é eliminada. Mas, pô, acho que tem que falar mais assim, o que ele pode trazer para esse time do Botafogo, o que ele pode melhorar o desempenho ofensivo, um camisa 10, joga pela esquerda, como é que a gente vai ver esse time jogando com Luiz Henrique, Júnior Santos na direita, não sei, pode ser o Luiz Henrique na direita, Almada na esquerda, Tiquinho e Júnior Santos, ou pode ser Júnior Santos com Almada, Tiquinho, Eduardo, Tiquinho, Igor Jesus. Meu irmão, tem jogador pra caramba pra gente fazer um baita time. O Joaquim falou que ficou imaginando o campinho ontem do Botafogo, ele conseguiu encontrar as 18 alternativas, foi por aí. Então, para acabar de uma vez por todas com essa ladainha aí de que porque o Botafogo é barriga de aluguel do Lyon, não sei o quê, raciocinem o seguinte: o Botafogo hoje, assim como até o Bahia, né, que pertence ao Grupo City, tem uma força, um poder enorme, justamente porque pertence à Eagle Holding. Se a gente tem patrocínio da Reebok hoje, é porque o John Textor é amigo pessoal, acho que do presidente, né, da Reebok. De um dos sócios, não sei se ou de um dos sócios. Enfim,
quer dizer, uma questão que vai muito além simplesmente do clube ter dinheiro. É uma questão de interesses, contatos, interesses, porque o jogador vem para cá sabendo que vai ter portas abertas na Premier League ou no Lyon, porque o clube tem influência, né, para trazer um cara desse, independentemente só da grana. Se você pensar nos clubes aí, eu não vou nem citar nome para depois não ficarem me enchendo meu saco, eu não vou citar nome de nenhum clube. Mas se fosse um outro clube, até um clube muito grande, e fizesse essa proposta pro Almada, talvez o Almada não tivesse nem aí. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer lá? Agora, quando vai o Botafogo com a Eagle Holding, o cara pensa, pô, eu posso ir no Botafogo, ficar um aninho lá no Botafogo e depois ir pra Premier League. Então, eu acho que esse assunto aí não tem mais nem o que debater disso. Acho que não tem mais. Foi uma super contratação. Aliás, eu acho que se ele tivesse sido contratado pelo Flamengo, muito provavelmente a gente não ia aguentar mais ver a cara dele na televisão, nos portais de notícia, e com o Botafogo fica tudo abafadinho, né? Porque incomoda muito. Mas, agora, só para finalizar, relacionado ao jogo de ontem, e aí tem a ver com as contratações, com o Almada, a chegada do Alan. Eu tinha falado isso lá atrás, quando o Botafogo anunciou a contratação do Alan. Eu acho que vai sobrar pro PK nessa aí, né? Na janela aí, para ele ser emprestado para algum lugar, né? Mas, enfim, o Botafogo vai ficar com um elenco muito forte. Eu tô, assim, agoniado aqui, querendo ver o Botafogo em campo com o Alan, com o Thiago Almada. E não só isso, né? De como esses caras podem potencializar o Luiz Henrique, o Júnior Santos, porque até num dia que o Luiz Henrique ou o Júnior Santos não estiverem muito inspirados, você ainda tem um Thiago Almada, você ainda tem... Enfim, você vai complicando cada vez mais a vida do adversário, né? Que ele falou, opa, peraí que eu tenho que marcar o Luiz Henrique. Porra, mas do outro lado tem o Thiago Almada, tem o Júnior Santos, tem o Tiquinho Soares. Então, eu acho que a gente vai chegar aí depois dessa janela do meio do ano muito forte. Tiquinho, que eu sou fã, mas ontem, até falando sobre o jogo, não fez uma partida legal. Não, achei ninguém que fez, né? não conseguiu levar vantagem ali. A gente até falou assim: o mapa da mina é o Maicon. O Maicon tirou todas, cara. Impressionante. Ontem fez uma partida legal. E o Tiquinho, né, que a gente sabe, faz o melhor pivô do futebol brasileiro. E tem que entender que os árbitros não estão com boa vontade com o Botafogo. Não, e que ele vai sofrer a falta, ele vai cair, meu irmão. Só pode cair se a falta for escandalosa. Tem que tentar jogar até o último minuto. Porque eles não. O jogador do Botafogo daqui a pouco vai ter que. Desculpa te interromper. O jogador do Botafogo daqui a pouco vai ter que entrar em campo com um colete à prova de bala, cara. Não é possível um negócio desse, cara. Porra, bom, vamos falar. O que falta mais? Vamos falar aqui dos jogadores que vão ficar livres no final do ano. O Fogonete trouxe aqui uma matéria legal. Bastos, Eduardo, Tietê e mais 6 do Botafogo podem assinar pré-contrato com outro clube a partir desta segunda-feira. Aí, esses 3, né, Bastos, Tietê e Eduardo, eles vêm entrando com frequência nas partidas sob o comando do Arthur Jorge. Aí, além deles, ficam sem contrato o Gatito, Lucas Barreto, né, 2 goleiros, o lateral direito, o Rafael, que falou que vai se aposentar, o lateral esquerdo, o Marçal, e os meias, Oscar Romero e Jacob Montes. Além deles, outros 2 jogadores também vivem seus últimos 6 meses de contrato, mas estão emprestados, o zagueiro Pablo e o atacante Jefinho. Olha, Bastos e Tietê, eu renovaria. O Eduardo, eu até acho que faria uma proposta de mais um ano pro Eduardo. Mas, assim, depende muito do salário, né, cara? E aí, às vezes, você... Aí é que tá, tem umas paradas assim, tipo, eu gosto do Eduardo. Acho o Eduardo acima da média, mas ele vai fazer 35 anos em outubro. Eu ficaria mais um ano com o Eduardo? Eu acho que eu ficaria mais um ano com o Eduardo. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: pô, esses caras têm reuniões semanais, diárias, quinzenais, sei lá, enfim, eles se reúnem e estão sempre discutindo o elenco. De repente eles podem achar o seguinte: olha, Eduardo é um baita jogador, mas ele já tá com 35, a gente pode usar esse dinheiro aqui para contratar um outro cara. E aí a gente traz um outro cara. Né? E óbvio, isso passa também pela comissão técnica, né? Não só pelo departamento de scout. E aí são informações que a gente não tem. A questão é, eu sou a favor a renovar, mas também seria a não renovar com o Eduardo, dependendo do movimento, porque essa é a verdade. Eu não renovaria. Lá dentro. Não renovaria? Renovaria com o Tietê e com o Bastos. Isso. Eu não renovaria com o Eduardo pelo simples fato que eu não tenho a menor ilusão. Sei lá, a gente já viu
né? Aquela época que o Juninho Pernambucano voltou para jogar no Vasco e jogou por um salário assim pequenininho, assim, era um valor quase simbólico, porque ele queria, por amor ao Vasco e tal. Mas isso aí é uma coisa muito fora da curva. Eu não tenho a menor ilusão que o Eduardo vai, por exemplo, renovar, que ele vai aceitar o mesmo salário. Ele não vai aceitar o mesmo salário, ele vai querer um aumento, vai querer prêmio de luva e tudo mais. Cara, gente, desculpa, ele vai fazer 35 anos, ele já tá num declínio físico. Tomara que ele consiga até o final da temporada render bem. Eu sou Eduardete, acho que o cara joga pra caceta. Mas ele tá começando a dar sinais de que o organismo dele não tá aguentando, né, na questão física. Aí você vai renovar esse cara por mais um ano, o salário do cara com certeza é muito alto e ele vai querer aumento. Eu duvido que vire o John Tex e fale assim, vamos ficar mais um ano com o mesmo salário, tudo igualzinho que você tá agora, fica mais um ano. Duvido que aceite, duvido. Então eu não renovaria, porque aí começa aquela história que a gente conversou outro dia, dos clubes ficarem reféns dos seus ídolos, né? Que o cara vai renovando o contrato, aumentando o salário. Quando ídolo nem é ídolo, né? Eduardo ídolo não é. O Eduardo não é ídolo, mas é uma peça importante que a gente sabe que no fundo a gente não queria. Eu não quero que o Eduardo vá embora. Mas a gente não pode ficar refém. Aí daqui a pouco o cara tá com 40 anos. Mas então, aí é que tá o problema. Aí é que, assim, o problema entre aspas. Por exemplo, quando você fala assim, eu duvido que ele não aceitaria. Não, isso daí a gente não tem como saber. Mas vendo o ambiente do futebol, como é que é, né, cara? Assim, o Tietê eu renovaria. Também. Daria mais um ano pro Tietê. O Baixo também tá fazendo uma boa temporada. A questão do Eduardo eu fico bem com as duas decisões. Porque se ele ficar, e aí vamos colocar que ele aceita o mesmo salário, ou então assim, que o salário dele não tem um impacto no orçamento. Ou então que ele aceite uma meta de produtividade, de acordo. Pode ser também, por jogos, né? Jogou determinado jogo, quantidade, aí você, né, tem um salário X, se você jogou menos, aí o salário diminui um pouco, pode ser. Mas assim, eu super entendo também não renovar. Que é você chegar e falar, não, com esse dinheiro aqui a gente traz alguém mais novo, né? E vamos partir para uma outra possibilidade. Porque a gente, como torcedor, a gente fica pensando muito assim, fechado no nosso mundo, sabe? E qual que é o nosso mundo? O nosso mundo hoje é o Eduardo. Só que existe um oceano de possibilidades que a gente pode pescar um peixe com esse dinheiro. A gente pode aproveitar. E outra coisa, assim, o Eduardo joga muita bola, eu gosto muito dele. Porra, achei incrível ter ele esse período aí no nosso time, mesmo a gente não tendo ganho o campeonato do ano passado. Foi muito legal, né? E ele junto com o Tiquinho. Mas a gente tem que olhar pro lado aí e ver o exemplo do Fluminense, cara. Os caras tão velhos e estão se arrastando, não estão se aguentando. Aí é isso que eu falo, será que vale a pena ficar mais um ano com o Eduardo? E aí, ao invés do cara sair aqui querido pela torcida, sair por cima, aí ele fica se arrastando ano que vem. Cansado, machucado, não entra em campo, aí sai do clube pela porta dos fundos com a torcida pé da vida com ele. Se o John Textor, né, que é ele que manda na grana, se ele entender que tem que renovar com o Eduardo, que vale a pena, tudo bem, eu confio no John Textor, mas eu deixaria essa grana aí para trazer outro jogador. E aí, a gente tem mais uns outros caras aqui, Gatito, Lucas Barreto, Rafael, Marçal, Oscar Romero e Jacob Montes. Todo mundo, valeu, muito obrigado, grande abraço e boa sorte na continuidade aí da carreira de vocês. Não renovaria com nenhum desses, cara. Nenhum desses. Também não. Nenhum desses. Agora, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários quem que você renovaria, quem que você daria tchau e bênção. E a gente vai encerrando aqui a live. Agora colocando o recado da Parimat, parceira do setor visitante. Mês de Eurocopa e Copa América, e a Parimat vem aí com alguns desafios para deixar essas competições ainda mais interessantes. Para participar das promoções, basta ter uma conta na Parimat e depositar pelo menos R$50. Se você ainda não é cadastrado, eu tenho um bônus para te oferecer de 100% em depósitos de até R$1.500. E como é que faz para pegar esse bônus? Eu vou te explicar. É só você acessar esse QR Code que está aqui na tela, preencher o cadastro e na hora do depósito colocar o código promocional GRITO. E como funciona o desafio? A cada aposta de R$50 na Eurocopa ou na Copa América, você ganha 1 ponto e concorre a um total de R$100 mil em bônus e uma viagem para Miami. O desafio vai até o dia 15 de julho. Lembrando que
Com a Parimate você conta com margem zero nas suas apostas, ou seja, a casa não recebe comissão e você garante sempre as melhores odds do Brasil. Simples Reserva do lado da careca do nosso querido Joaquim Marques. Joaquim Marques, pô, vai ganhar umas bermudinhas aí da Simples Reserva, olha só, rapaz. Vou mandar agora essa semana, já peguei, ele que escolheu, e vou mandar aí o Sedex 10 para Teresópolis, mas você não precisa disso, você pode comprar pela internet, você acessa o QR Code, entra no site, que também tem um link aqui na descrição, escolhe a roupa que você quer, entregam para todo o Brasil. Entrega para todo o Brasil e tem um desconto do setor visitante. É o desconto Setor 10. Beleza? Tudo certo? Grande abraço, deixa o like, se inscreve, notificação. Joaquim, você quer falar alguma coisa? Porque na última vez eu encerrei o vídeo e você falou, olha, eu queria falar e aí acabou o negócio. Não, valeu, um abraço aí para você e para todo mundo que tá assistindo.